Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro. Pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. A liturgia de hoje nos apresenta um evangelho que sempre caminha conosco. E é um evangelho que nos traz uma realidade da vida cristã que nós experimentamos muitas e muitas vezes. E nos faz também aprender com a dinâmica do reino. Pois os valores do reino de Deus nem sempre são até mesmo parecidos com os valores que temos na nossa vida peregrina. Pois bem, o patrão, ele sai a procurar pessoas que estão desocupadas,
que estão sem serviço, que estão esperando. E um detalhe interessante é que o patrão não se cansa de sair e de convidar. E esse é exatamente o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que, enquanto existem alguns que ainda não se encontraram com Ele, Ele vai, se organiza, sai e vai ao encontro. E chegando até aqueles que se encontram afastados, Ele chama. Ele chama para que a pessoa venha a estar com Ele, venha tomar posse do cuidado com as coisas, com os bens que lhe pertencem. Deus é aquele que chama e generosamente nos permite cuidar dos seus bens. Os bens de Deus, eles são disponíveis a seus filhos. Mas a gente precisa escutar o chamado. E com o chamado vem algo muito interessante. Ninguém fica parado. Essa é a dinâmica do reino. Os trabalhadores trabalhavam, desde aquele que começou de manhã até aquele que só fez uma horinha. Mas todos, ao chegar na vinha, colocam a mão na massa. Aqui entra uma interessante reflexão. Nós somos também chamados ao serviço pelo reino. Nós somos chamados a espalhá-lo. Nós somos chamados a dar testemunho do nosso Deus e da nossa fé. O que temos feito com esse chamado? Será que estamos guardando os dons de Deus numa caixinha e cuidando muito bem dessa caixinha? Não, eu peguei uma caixinha bonita, eu peguei a minha melhor caixinha e aí eu coloco aqui dentro, eu reservo um espaço especial para ela. Todo dia eu dou uma polida, eu olho para ela e penso, nossa, que maravilha são os dons de Deus. Será que nós temos feito assim? Ou será que nós estamos efetivamente trabalhando e servindo ao Senhor, servindo ao irmão? O trabalho em Deus requer o serviço. Foi Ele que quis assim. E, por fim, também refletirmos. Será que nós, ao olharmos para a caminhada e ao olharmos principalmente para os irmãos que estão em seu processo inicial de conversão, será que nós estamos nos sentindo maiores do que estes? Porque se sim, nós precisamos com muita urgência ler esse evangelho e deixar que ele penetre em nosso ser, para entendermos que a vida em Deus, ela nos oferta pagamento
da moeda de prata. É o céu. E o céu é para todos. Para aqueles que começaram bem no início do dia, mas também para aqueles trabalhadores que só chegaram na última hora. E nós devemos nos alegrar. Primeiro, alegrar porque nós aceitamos o convite, porque nós já estamos com o Senhor. E depois, muito alegrar por chegar mais gente e entender que, independente do momento que as pessoas e que nós chegamos, o importante é que quanto mais trabalhadores na vinha, mais o serviço pelo Evangelho é realizado. Que Deus coloque em nosso coração disponibilidade, paz e acolhimento, para que possamos executar bem aquilo que Ele deseja de nós e para que nós possamos receber de coração aberto, sorriso no rosto e gratuidade todos aqueles que, como nós, estão aceitando o convite do nosso Senhor. Querido Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que nos orienta e nos dá força para prosseguir. Te pedimos que o Senhor vá renovando a nossa vida e que ela se pareça cada dia mais com aquilo que tu desejas para nós. E dai-nos, Senhor, a graça da tua presença, pois somos necessitados de ti para podermos bem lhe servir. Por isso, fica conosco, Senhor, e dai-nos o teu Santo Espírito. Amém.